Tudo bem? Perfeito, ouvi tudo! Que delícia, Ju! Tudo bem, pessoal? Essa é a professora Juliana, que tem uma participação fantástica na nossa vida. Recebe a minha filha num momento de troca de escola, muito complicado, e escreveu, tem uma marquinha ali na minha criança, e eu queria te agradecer por estar aqui. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Fala aí, Ju, fala um pouco de você. Boa tarde a todos, eu me chamo Juliana, sou pedagoga e confesso que eu fiquei muito surpresa com o convite da Paula de estar participando aqui do projeto, né, Mães Especiais. Quando ela me disse sobre a importância que eu tenho na vida da Laura, né, na alfabetização da Laura, eu não tive como recusar esse convite, por isso eu estou aqui hoje, apesar da vergonha também. Estou aqui hoje para falar um pouco sobre essa experiência, né? Sobre o transtorno de espectro autista, né? Sobre o TEA, que é o diagnóstico da Laura, tá? E como foi essa convivência com ela, que foi muito boa, aprendi bastante também. Deus te abençoe, minha linda. Glória a Deus de você ter aceitado, porque eu acho que mais do que contar a história da Laura, mais do que a gente dizer sobre ela, é a gente dizer, Ju, para as mães. A gente está falando nesse projeto sobre crianças, sobre escola, mas a gente está falando com a mãe. Sim. Porque eu acho que a mãe, Ju, você vai poder dizer um pouco disso, né? A mãe, quando ela participa ali junto com a criança, quando ela entende que criança que ela tem, quando ela convive com aquela criança, com aquela dificuldade, com aquele medo, e ela coloca isso de forma positiva, né? E vai junto com a escola tem mais sucesso, não tem, Ju? Sim, tem sim. Mesmo uma criança comum, tá? É muito importante o acompanhamento, a participação da família, dos pais, e ainda mais quando uma criança mais que especial, né? Uma criança que realmente precisa de todo esse acompanhamento. Então tem que ter essa troca, né, que nós tivemos mesmo. Eu dei aula para Laura, para quem não sabe, no primeiro ano do ensino fundamental. Quando eu recebi a notícia que estaria recebendo a Laura, né, uma aluna autista, eu fiquei assim, um pouco na defensiva. Falei, e agora, né? Como vai ser? Antes da Laura, eu tive aluna cadeirante, tive alunos com TDAH, né? Tive outras inclusões, mas o autismo ainda era novo para mim. Criar estratégias, né? Buscar conhecimentos. E não é simples. Se aprofundar um pouco, né? Sim, é preciso se reinventar, buscar novas estratégias, procurando conhecimento que traga muito mais alegrias, né? Do que desprazeres. Porque para uma criança autista, estar no ambiente escolar não é fácil, tá? A criança autista, ela não tem cara, você não vai dizer assim, ela é autista? Não, ela não tem. Ainda mais a Laura, né? A Laura, ela chegou com aquela carinha, coisa mais linda, meiga, delicada, eu olhei pra ela olhou pra mim e já foi amor, né, à primeira vista. E você não sabe, né, então aquele ambiente pra ela, pra mim, tava tranquilo, né? Apesar de estar recebendo uma criança, né, que eu precisava muito de mim naquele momento, para ela tinha que ser um lugar também prazeroso, né? Tinha que ter aquele prazer de estar ali, porque a criança autista, ela sente muito mais do que os outros, tudo com muita intensidade, né? Então, eu tive que me reinventar. Receber uma aluna autista e incluir a sociedade e a alfabetização foi um grande desafio na minha vida. Eu confesso. Depois da Laura, eu tive mais alunos autistas, a Paula sabe disso, né? Mas assim, ela foi com quem eu me descobri. Então também ela faz parte da minha vida. Para quem não sabe, eu tenho um irmão que é deficiente, tá? Ele tem múltiplas deficiências, ele tem 41 anos. Assim como a Paula, a minha mãe também é especial. Não por ser só minha mãe, claro, né? Minha mãe linda, beijo, mamãe. Deve estar me assistindo. Ela é especial porque Deus a presenteou com um eterno bebê, que usa fralda, é preciso ser alimentado o tempo todo, né? Não levanta, ele não fala, ele não anda. Então, Deus a presenteou também. Então, quando eu recebi a Laura, eu sabia que eu seria capaz, que eu teria amor para dar, que eu teria todo o meu respeito, porque eu sei como é sentir
né? Não sou mãe ainda, mas eu sei como é sentir aquela dorzinha lá dentro, assim, de quando alguém olha diferente, ou de quando alguma coisa você sente que não tá bem, né? Eu sentia muito isso pelo meu irmão, sinto até hoje também, porque ele é bem diferente, ele é bem especial. Então, quando eu vejo que alguém olha ele de forminha diferente, eu já sentia. Então, eu falei assim, não, eu vou abraçar, Laura. Como todas as crianças de inclusão, eu sempre gostei muito de trabalhar com isso. Tanto que, assim, não sei se vocês sabem, eu estudo Libras, Língua Brasileira de Sinais. Sou apaixonada, quero muito ser essa ligação entre o surdo e o mundo, né? Então, assim, eu sou apaixonada por isso. Então, estar aqui falando para mim é simples, né? Apesar da vergonha. Sobre a Laura na sala de aula, ela tinha muita dificuldade de memorização, tá? Então, eu tive que fazer as intervenções necessárias, através de estímulos, jogos. Então, quando ela chegou ali, ela chegou uma menina bastante tímida, tá? Ela ficava, assim, bem retraidinha no cantinho dela. E eu lembro que a Paula me contou uma vez sobre o comportamento dela antes da entrada, né, da escola. Gente, era uma escola nova, uma professora nova, vários amigos, era uma sala cheia, e a Laura chegou. Eu estava contando disso agora, que ela estudava numa escolinha pequenininha, onde todas as salas davam para o mesmo pátio, e ela foi para uma escola gigante, onde só para ela achar a sala dela já era um desafio, né? Sim, sim. E ela chegou ali, eu lembro que você disse que ela tinha um comportamento bem agitado, e ela chegou ali toda quietinha, o tempo todo quietinha, o tempo todo... E eu falava assim para ela, Laura, levanta, Laura, vai ali, vai conversar na mesa dos amigos, né? Conversava com ela bastante, falava, vai, bagunça um pouco, brincava com ela, e ela assim, sempre na dela, né? Porque a criança... Não. Porque faz parte também, né? A criança autista, ela é assim. Ela, na verdade, eu tive que criar esse vínculo. Do seu comando, né? Sim. Ela necessita do comando de quem ela confia. É muito complicado isso. Ela até assim, ela precisava sempre que comandar. Realmente, como você falou, esse comando. Não tinha como você falar para ela levantar sozinha e sair como as crianças fazem. Ela não fazia. Ela não responder na aula, não interagir na aula, somente quando realmente fosse, quando questionada por algo, ela respondia. Então, assim, eu fui descobrindo e fui também buscando. Fui estudando, fui aprendendo para realmente atendê-la bem, para que ela pudesse sentir à vontade. Algo também que eu me lembro bem... Ficarem assim, quietinhos, só te interrompendo, né? É porque ele tem muito medo do erro. Eles têm muito medo. Eles têm necessidade de estar o tempo todo certo. Isso é uma coisa que eu acho que você lembra. Lembra para escrever? A mãozinha tremia, de medo de errar. Ela tinha medo mesmo de errar. Ela sempre ficava muito insegura, assim, e olhava pra minha cara e pensava, ela vai brigar comigo. Talvez ela pensasse assim, mas de jeito nenhum, né? Era a insegurança dela. E quando ela errava, mesmo sem a gente nem falar nada, tinha auxiliar na sala, a Patrícia, um beijo pra Patrícia. Também ajudou bastante nessa fase. Vai chegar aqui, professora do terceiro ano, galera. Segura aí que vão vir todas para você. Legal. Ela se sentia insegura. E uma das coisas que eu percebi que eu precisava é que eu tinha que ser firme, amorosa, mas ao mesmo tempo firme com ela. Porque antes que chegassem as crises, né, aquela ansiedade, porque ela se tremia toda, antes disso eu precisava já ver bem antes para conseguir controlar. Isso, eu precisava controlar. Então, para mim, era meio doído, né, falar para ela, Laura, dela, tá bom. Ela já falava, não, tá bom. Daí, então, ela já se controlava. Só um minutinho. Você percebe, pessoal, que isso daí que essa professora usou, sem muita experiência ali naquele momento, é algo que eu aprendi no tratamento da Laura, que é muito importante a gente fazer com a criança que tem alguma deficiência, né? É compreender que essa criança é uma pessoa e também é autista. Então percebam que muitas vezes a gente puxa a pessoa e fala, não precisa ser autista, eu tô aqui, eu vou te ajudar, não precisa entrar em crise, não precisa chorar, não, alguns, né, não precisa se jogar, não precisa se
autoflagelar, porque tem autista que se bate, que se machuca, né? Não precisa, nós estamos aqui. Então, essa sua técnica, né, ali, ferramenta caseira ali que você encontrou com ela, eu vim aprender isso na terapia. Era muito importante, eu como mãe, e até hoje nós temos essa fala, Juliana, mãe e filha. Filha, não precisa. Você não é mais assim. E ela retorna e fala, tá bom, tá bom. Já era o seu tá bom, já. Ficou na cabeça do filho. Era assim mesmo. Eu falava pra ela, Laura, e acabava sendo assim, me doía também, né? Por dentro, assim, tadinha, que dor, né? Mas nós não podemos sentir essa dor o tempo todo, gente. Nós temos que tratá-los como igual, claro, tem as suas diferenças, tem as suas dificuldades. Porém, nós temos que ser firmes, tá? Para essa criança, ela se sentir... Não é uma inclusão? Então, nós temos que incluir, né? De forma, claro, carinhosa, porém, eu percebi que precisava ser firme e isso é algo que me marcou bastante, tá? Então, eu continuei usando isso na minha carreira, né? Como professora, eu continuei usando porque eu vi que era necessário, tá? Então, eu vi que no primeiro ano, a Laura, ela teve um avanço bastante significativo, tá? Ela demonstrou habilidade de participar. Ela foi, assim, no começo... E no final do ano ela já estava bem diferente. Eu senti isso dela, sabe? Fiquei muito contente por isso. Fiquei muito contente em ter participado, né, desse avanço que ela teve, tá? Ela continua uma menina delicada, ela continua uma menina tímida no jeitinho dela, mas eu ficava muito feliz que eu passava pelo colégio por ela, ela sempre vinha e me abraçava com aquele amor. Então, apesar de eu ter sido assim um pouco dura às vezes, ela não levou isso como... Ela lembra de você com carinho. Sim. Quando eu mostrei a sua foto do WhatsApp, eu falei sobre o que aconteceria hoje ela não está presente porque ela está na casa do pai dela, ela está passando o final de semana com ele, mas eu sempre converso com ela o que vai acontecer antes, né? E aí ela olhou para você e ela lembrou, e ela lembra dessa questão de você ser firme com ela. Ah, mãe, ela falava que eu consigo. Não era fácil, eu confesso que não era fácil, porque se vocês verem a Laura, né, vejam a foto aí, sigam, tá, pessoal? Mães especiais aí, porque é bem bacana. Então, o que eu vi também, né, sobre o que eu falei no começo, não era fácil para a Laura estar dentro de uma sala de aula, né? Para ela era muito difícil o barulho também, né? Ela não gostava, mas ela não era uma criança de reclamar, tá? Mesmo tem vários níveis, né, do autismo. Ela era uma criança que não estava se sentindo bem, mas também ela não era de reclamar, de brigar, de discutir. Pelo contrário, ela era muito doce. Uma criança que ela, se puder, ela faz pelos outros o que ela não faz nem por ela, né? Ela é muito carinhosa. Eu lembro de uma vez que eu comentei com você, né, sobre a brincadeira de pular corda. Sim, sim. Que foi um marco, né? Foi. Ela falou assim sobre... Eu falei pra ela, vai lá, Laura, pula a corda, né? Ela falou assim, não, eu não quero. Eu falei, você não sabe? Eu estava disposta a ensiná-la, né? Não, eu sei, é que eu não quero, né? A criança autista, ela não gosta de receber, você não sabe, você não consegue, tá? Isso deixa eles muito frustrados, eles não gostam de receber assim. Isso eu aprendi também com outras crianças autistas também. Então, nós temos sempre que... E eu me policiei quanto a isso, né? Porque eu poderia ter falado de uma outra maneira, mas ela realmente, por mais que ela não soubesse, ela soube sair daquela situação e falar, não, é que eu não quero, né? Você sabe, Ju, que eu sempre ensinei para a Laura duas coisas muito importantes. Querida, nós precisamos saber que você vai encontrar muitos desafios e você precisa ter coragem para passar por eles. Mas sempre respeite as suas limitações. Eu não queria que ela nem se expusesse àquilo que ela não dá conta de fazer e também nem que ela desistisse daquilo que ela nem tentou fazer. Então, essa questão da corda, certamente, é porque ela achou muito difícil. Por isso que ela falou, não quero fazer. Mas o que eu acho legal é que ela podia ter chorado, ela podia ter ficado brava, ela podia ter até tentado fazer a situação ali de qualquer jeito, né? Mas você a conhece, sabe que ela é uma entrega quando ela vai fazer alguma coisa.
Aham. Sim, e ela sempre foi assim, de um jeitinho tão delicado que ela cativava os amigos. No primeiro ano, eles são inocentes, né? Eles são. Tem os bagunceiros, claro, né? Sempre tem, é normal. Mas ela foi tão bem aceita na turma que, assim, a criança, na verdade, eles sentem, né? Eles sentem alguma coisa. Eles não sabem explicar, eles não sabem o que é, eles não sabem se expressar, mas eles sentem. Então, eu acredito que eles sentiam algo diferente na Laura, no sentido assim, eles eram muito carinhosos com ela e muito cuidadosos com ela, né? Glória a Deus, né? Glória a Deus. Eles cuidavam dela o tempo todo, que eu falava assim, deixa a Laura fazer a lição dela. Eles queriam ficar o tempo todo em cima dela. Olha, Laurinha, olha, eu sempre costumei chamar ela de Laurinha, né? Olha, Laurinha. Batizou ela de Laurinha na escola. Daí eu falei, pessoal, deixa a Laurinha fazer a lição dela. Eles não entendiam isso, eles queriam fazer por ela, porque eles sentiam tanto carinho por ela, percebiam que ela era uma menina tão doce, tão especial, né? E a Laura, eu percebia que ela tinha um certo distanciamento dos meninos. Tá? Os meninos para ela era uma dificuldade, tá? Mas assim, não é diferente das outras meninas. Tem muitas meninas têm bastante dificuldade de interagir com os meninos. E o que eu achei incrível da Laura é que ela teve muita amizade com outro aluno da turma que era também inclusão. Esses dois... O Lucas, né? Sim, esses dois, eles... Foi assim, amor, né? Digo que foi amor. Eu lembro do passeio do colégio, os dois assim, sentadinhos, assim, com a mãozinha segurando, sabe aquele carinho inocente de melhores amigos? Então, os dois... Eles... mas ela tem isso por ele, um carinho tão... Até esses dias atrás, nas aulas online, ela falou assim, ai, mãe, que dó, eu não vi que o Lucas estava na live, porque senão eu teria escolhido ele numa atividade que era do professor de educação física. Uma graça, eles são mesmo uma graça. Que graça, né? E a criança, ela é tão inocente e, como eu disse, eles sentem, né? Porque ele era inclusão, ela era inclusão, e eles dois se uniram ali, né? Ele ajudava ela no que ele conseguia e ela ajudava ele no que podia. Então ficou assim, um dando força pro outro, que foi muito bonito. E ele também estava chegando, né, novo no colégio, né? Mesmo ele também era novo no colégio, mas aí como ele já era mais assim, desinibido, né? Então ele... ele todo, né? Ele vai pra galera. Ele percebia, ai, a Laurinha, ele falava, a Laurinha tá perdida. Ele ia lá, pegava a Laurinha, né? Então ele ficava o tempo todo ajudando, levando, e era muito assim, amor, né, entre os dois, muito legal. Bom, Ju, mas assim, a gente sabe que nem sempre é assim, né? Nem sempre as crianças, que ali de repente era uma situação de primeiro ano, e graças a Deus, né, isso não é muito a história da Laura, mas eu acho que é um negócio legal da gente falar um pouco sobre como que é quando não, né? Quando a criança não é aceita. Como que é você estar numa sala de aula, que você tem um aluno que é inclusão, e o trabalho que dá para você conquistar essa sala de aula e fazer essa inclusão? Bom, eu já trabalhei com os menores, né, primeiro ano, assim como já trabalhei com o quarto ano também, né, que também tinha inclusão. Esse processo realmente é diferente, tá? Os pequenos, eles fazem bagunça. Eles só querem fazer a bagunça deles, mas eles não entendem ainda esse negócio de inclusão, Já os maiores, eles entendem bem, tá? Então, essa fase do segundo, terceiro ano, eles estão ainda compreendendo, eles estão aprendendo sobre isso. Chegou lá no quarto ano, eu percebi que eles já sabiam. E que eles já viam e já sentiam como era. Então, no quarto ano que eu percebi, eu falava bastante sobre inclusão com a turma toda. Bastante, bastante. Para aceitar todo tipo de inclusão, né? E às vezes também respeitar as pessoas mesmo sem saber. Porque, igual eu falei, o autista, ele não tem cara, né, de autista. O autista, ele não tem uma deficiência. Então, ele precisa ser... Nós temos que respeitar qualquer pessoa, independente do lugar que tiver, independente se você sabe ou não que ele tem alguma dificuldade. Então, eu sempre conversei isso com os alunos. Você não sabe o que está passando na vida daquele seu amigo, né? Então, nós precisamos respeitar. É muito triste, né, Ju? É muito triste quando o que acontece ali na escola, e muitas vezes acontece na escola, num momento, às vezes, onde o professor nem consegue, né, ver, que é a hora do intervalo, a hora do banheiro e tal. Sim. Eu, como mãe, eu acho que
a gente pensa na deficiência, a gente pensa em ter um filho, assim, com alguma deficiência, como algo que vai acontecer na casa do vizinho. Sim. A gente não se organiza para isso. E quando a gente não tem uma criança que é especial, que tem uma deficiência, né? A gente parece lidar com isso de forma pior ainda. Porque daí a gente nem lembra que tem a casa do vizinho. Sim. A gente muitas vezes acha que isso é problema daquela família. Só que, gente, o número de autistas, o número de TDAH, o número de dislexia, ele aumenta e são todas doenças onde não tem característica. Não dá para você ver que essa criança tem. E essa criança, muitas vezes, ela sofre, gente, com os amigos. E os amigos não estão fazendo por mal. Eles não estão se organizando. Ah, eu quero fazer essa criança chorar. Mas eles acham esquisito o jeito que brinca. Eles acham esquisito o jeito que fala. E aí é a hora que eu acho, mães e famílias, que é a hora da gente, como sociedade, como cidadão, como pessoa, da gente abrir os nossos olhos para essa diferença que está fazendo parte do nosso dia a dia. Eles estão crescendo, existem muitos, que nunca vão ter laudo, muitas vezes, ou porque não tem o diagnóstico, né? Ou porque, de repente, a família ainda não buscou, mas não nos dá o direito, enquanto sociedade, enquanto sala de aula, enquanto amigo, enquanto escola, enquanto professor, seja o que for, de não respeitar essa criança, essa mãe, essa família, todo mundo tá com dor, gente. O respeito, ele tem que vir desde muito pequeno. Eu já senti essa sensibilidade, como eu já falei, esse respeito, né, esse carinho pela deficiência desde que eu nasci, porque vou fazer 31 anos, meu irmão já tem 41. Então, quando eu nasci, já tinha ele, né? Assim como os meus sobrinhos foram nascendo, já sabendo que tem uma pessoa deficiente na família e sabendo que tem esse respeito. Mas muitas famílias não tem ninguém deficiente, não tem ninguém. Então, não sabe ainda como... Às vezes, não é por maldade, mas não sabe como instruir o seu filho diante de uma situação como essa. É importante pensar nisso. É importante trazer isso para a sua realidade. Está acontecendo. E muito perto da gente. Tem um rótulo, né, na criança. Então, é difícil também. Eu acredito que é difícil para as outras crianças também, né? Não tem como também a gente colocar na cabecinha deles, porque eles não entendem o que está acontecendo. Às vezes eles falam assim, ai, aquele amigo, ele é burro. Ai, aquele amigo é atrasado. Mas eles... Não acerta, né? Sim, não acerta nunca. Assim, nós não podemos julgar as crianças, eles são muito inocentes, eles estão entendendo, mas infelizmente a criança com deficiência ou a criança autista, uma criança, ela infelizmente tem que passar por isso na infância, né? Passa assim a infância toda e assim, é meio que inevitável, né? Realmente eu sinto, eu vejo assim a sua dor por isso, eu imagino o tamanho da sua dor por isso, porque não é fácil você pegar lá o seu tesouro, né? Sua maior riqueza, e colocar no meio de um monte de criança e deixar lá e virar a costa e ir embora. Eu imagino como deve ser difícil. Eu acho que é quando eles voltam da escola. O que eles nos contam e como a gente deve agir, porque a Laura sempre foi acompanhada com terapias, né? Então, como a psicóloga dela me orientava a entender o que tinha acontecido. Você precisa de ajuda? Você quer que a mamãe vá até a escola, que fale com a tia Ju, que explique o que você sentiu? Não, mãe, eu não quero. E eu sempre respeitei ela, Ju. Independente do que ela me contasse, se ela falasse, eu não quero que você vá para a escola, meu coração segurava a dor e eu falava, eu tenho que respeitar. Porque às vezes a gente entra na frente do nosso filho e não deixa ele sentir as suas dores e se fortalecer com elas. Porque isso também acontece. Eles têm que aprender. Vai acontecendo, não é uma, são várias vezes. E isso não é só com você, né? Toda mãe sente aquela, né? Aquela dor do filho, já quer enfrentar todos e não é comum, né? Não é legal fazer assim desta forma, né? Tem que deixar o filho também ter autonomia de resolver, de tentar enfrentar os seus medos, né? Para conseguir realmente se desenvolver, né? Se cuidar também, isso é muito importante. O que você fazia, eu tenho certeza que devia doer bastante para você, mas você sabia que precisava soltar, né? Eu aprendi na terapia dela, Ju, que frustração alimenta.
frustração fortalece. Então, as frustrações que ela tinha na escola, que ela não me pedia ajuda, eu chorava no chuveiro e deixava ela administrar aquilo. Sim, é muito difícil. Infelizmente é assim que acontece, mas é importante para ela. Assim como eu falei, quando eu precisava chamar a atenção dela, não era fácil, né? Porque ela não merecia nunca que chamasse a atenção dela, era tão delicada, tão boazinha. Então, mas se eu não chamasse, eu não estaria ajudando ela. Na verdade, a gente tem que deixar ela ir pro mundo, né? Ela conseguir se desenvolver, só assim mesmo, né? Não tem jeito. Então foi uma adaptação fantástica, né? Ela chegou ali no primeiro ano, ela poderia não ter se adaptado naquele colégio, ela precisaria, de repente, voltar para um outro colégio, né? E não aconteceu. Sim. Você foi firme com amor, a firmeza com amor, eu acho que ela é completamente necessária na educação de uma criança, tanto pela mãe como pela escola, seja lá por onde for. A gente vem criando crianças muito frágeis, que não se frustram, que têm tudo o que querem, e eu acho que a gente vem criando uma sociedade muito complicada por não pensar nessas questões. Sim, verdade. Uma outra questão também, não dá para nós falarmos sobre a inclusão escolar e não falarmos do apoio multidisciplinar, tá? Que é necessário nesse processo o trabalho comprometido dos diversos profissionais, dependendo da realidade da criança, de acordo com as necessidades da criança, tá? Então, o que são isso? O que é o apoio multidisciplinar? São profissionais médico, psicólogos, fono, e principalmente a família. Todo esse acompanhamento pode reduzir os sintomas, tá? Além de oferecer um pilar de apoio ao desenvolvimento de aprendizagem. Então, nós precisamos desse apoio. Eu precisava de você, você precisava dos médicos, dos profissionais. Estava aqui no meu tema, aqui, o trabalho da escola e a família. Ainda bem que você já entrou sem nem falar. Sim, a família, ela é o elo, né? Entre os profissionais de educação, entre os médicos, psicólogos, e a família tem que estar ali, sempre presente. É muito importante a presença da família. Eu lembro que logo que começou o ano, assim, durante o ano todo, eu e a Paula, nós sempre trocávamos figurinhas, né? Sempre agendávamos reuniões individuais para conversarmos sobre o desenvolvimento da Laura. Como que está em casa? Como está na escola? A Paula sempre me perguntava, como que eu posso ajudar? Falava, olha, agora vamos trabalhar assim. Então, não é só responsabilidade da escola, também da família. Eu sempre falo isso, até hoje eu falo em todas as reuniões de pais, tá? Que é muito importante o apoio da família. A família que estuda em casa, que ajuda em casa o filho. A criança... Né? Conhece a sua criança. Conhece. Não precisa da escola vir falar, não é mesmo? Sim, exatamente. E eu sempre reforço isso, que é muito importante a ajuda da família na casa, para que a criança chegue na escola segura, para que chegue num momento de avaliação segura, tá? Porque teve aquele apoio, teve aquela força. E isso você sempre fez muito bem, Paula. Sempre procurando. Eu lembro que fazia jogo, brincadeira, fazia várias coisas, imprimia tudo para ajudar a Laura nesse processo, que também era muito importante para mim, tá? Então, esse mérito não é só meu, esse mérito é nosso, tá? Todo esse apoio que nós tivemos, todos juntos, trabalhando para que realmente acontecesse esse processo de alfabetização dela, que não é fácil, né? Não é fácil, mas acontecer. E sabe, Ju, esse gancho que você puxa com a terapia especializada, mães, presta atenção numa coisa. Tua criança está na escola, certo? Quantos anos ela tem? O que a escola diz que é normal que aconteça nessa fase? Não está acontecendo? Procura. Sabe por quê? Pode ser que você chegue lá, como a Laura chegou, no neurologista, no psiquiatra, na psicóloga, na fono, no TO, não sei por onde você vai começar, e pode ser que não aconteça nada. No caso dela, aconteceu. Tem até um laudo para isso. Mas às vezes acontece de não ser nada mesmo, é só um distúrbio ali de comportamento daquele momento e depois passa. Mas compreenda uma coisa, a escola, se você confia na escola que o teu filho estuda, não tem por que
que você trocar o seu filho de escola só porque a escola falou que tem alguma coisa errada com a sua criança. É importante a gente ouvir e conhecer. Porque a criança que é acompanhada desde sempre, desde antes lá, quando está com 2 anos de idade, ela tem todas as chances que você acabou de dizer. Os sinais que a criança tem, os traços que a criança tem, estão se minimizando. Hoje a Laura é uma criança completamente dentro do quadro normal e já foi uma criança completamente dentro do quadro autista. Em silêncio, não dizia uma palavra, morria de medo de tudo. Então, eu acho que para nós, mães, fica o dever de olhar para a nossa criança como ela é, não como a gente gostaria que ela fosse. Né, Ju? Sim, sim. É isso que você falou também, é super importante, super válido falar aqui, sobre uma observação de um professor e muitos não aceitarem. Não é que não aceitam, eu imagino o quanto deve ser difícil, o quanto deve ter sido difícil para você, como mãe, escutar que a sua filha, né? Poxa, minha filha! Eu não ouvi, Ju. Você não... Eu tenho uma história de mãe... eu nunca ouvi. Eu tenho uma história de mãe ao inverso. Eu assisti uma reportagem do Fantástico, Eu lembro sem que a escola nunca me tivesse dito nada. Ninguém nunca me disse que minha filha era nervosa, nem nada. Minha filha estava na escola há 6 meses. Eu assisti o Fantástico e eu disse, a minha criança é essa. Essa é a minha criança. Eu lembro que você contou que assistiu e depois chorou a noite toda porque sabia que... E é assim mesmo, tem gente que consegue saber assim, tá? Tem gente que fala, olha as características e fala, poxa, é isso mesmo. Né? Mas, na verdade, a mãe que não consegue isso não é mais, não é menos do que eu fui. O que acontece, mães? O filho da gente é uma coisa tão nossa, mas tão nossa, que quando vocês, às vezes, abordam a gente e falam do filho da gente, como se vocês estivessem falando da gente. Dói na gente, dói acho que até mais, né, mães? Porque é um sangrar, né? Falar assim, ouvir falar bem, igual eu estou ouvindo aqui da minha filha, é a coisa mais maravilhosa do mundo. Mas escutar a psiquiatra no momento quando ela foi laudada, dizer que não sei se ela vai se alfabetizar, não sei se ela vai falar, ela tinha que nem falar isso mesmo, né? Mas compreendam, mães, amor de mãe, ele é capaz de superar, ele é capaz de curar, mas se a gente demora para começar a ajudar essa criança ela não vive, ela sobrevive. Ela não vive. Não tem como ela viver. Imagina uma criança que não fala, sem fome. Faz o quê? Sim. É isso. Não tem como. A escola não vai fazer milagre, né, Ju? Meu próximo tema era esse. A escola faz milagre? Verdade, é isso mesmo. A escola precisa de todo esse apoio e principalmente da aceitação. É difícil a aceitação. Eu, como professora mesmo, né, já tive diversos, assim, situações em que tive que, sabe, nós encontramos uma maneira, claro, doce para passar para as mães aquilo que nós não somos médicos, nós não sabemos, nós não temos como dar um diagnóstico para um aluno, mas nós passamos ali, vamos trocando. Olha, eu estou sentindo que ele está com certa dificuldade, você poderia procurar um profissional que pudesse... Nós passamos de certa maneira, assim, que aquela criança precisa de uma ajuda, tá? Realmente, nem todos procuram ajuda, a maioria sim, isso é muito bom, mas infelizmente alguns não. Alguns falam, por questão financeira, mas você vê que na verdade, alguns é até preconceito mesmo, tá? Eu já ouvi mães dizerem assim, olha, meu marido falou que ele não aceita isso, que médico, que psicólogo é coisa de gente doente, meu filho não é doente. Gente, é puro... E quem nunca pensou isso, mães? E quem nunca pensou isso? Que psiquiatra é médico de gente louco? Eu também. Eu também já pensei. E daí teve um dia que eu tava lá com a minha filha. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Quebremos os nossos medos enquanto mães. Para que a gente possa dar o nosso melhor para o nosso filho. Não tem como a gente cuidar de uma criança que a gente não sabe como é que funciona se não tiver alguém orientando. Sim. E eles estudaram para isso. Você diz que vocês não são médicos para laudar. Não são mesmo. Mas quantas crianças passam por ano para vocês?
com aquela mesma idade, vocês sabem do comparativo. Né? Ó, tá meio diferente aqui, tem alguma coisa de diferente. Sim, esses profissionais, eles são pessoas que Deus mandou para nos ajudar a cuidar, né? Então, eles sabem o que estão fazendo, tá? Então, não é porque, ele é doente, ele não é doente. Calma, gente, passa lá, vê como vai ser, né? Nós temos que quebrar esse tabu, temos que quebrar esse preconceito e enfrentar os medos, é assim mesmo, né? E sobre o que você perguntou, quantas crianças passam por isso mesmo, essa fase da escola é a melhor fase, tá? Para você perceber, olha, alguma coisa tá errado, porque às vezes a mãe não percebe em casa, o pai não percebe em casa, tá? Que tá acontecendo alguma coisa com aquela criança. Por quê? A criança está ali no ambiente que só é ela, tá? Então os pais não têm como comparar. Eu até brinco às vezes assim sobre essas aulas agora virtuais. Os pais estão vendo melhor. Eles estão conhecendo o seu filho. Fala, poxa, mas aquele já sabe ler, aquele já sabe escrever. Ou, nossa, meu filho tá super bem, tá? E nós estamos vivendo a escola em casa, né? Isso é muito legal. Galera, deixa eu só dar um gancho aqui. Vocês que estão ao vivo com a gente aqui, que estão nos acompanhando, fiquem à vontade para fazer pergunta. Continua aí, Ju. É isso mesmo. Vamos fazendo as perguntas aí, nós vamos olhando aí. Pessoal, então é sobre isso mesmo. Eu separei aqui algumas coisas também sobre os sintomas, tá? É difícil você reconhecer, tá? Mas nós professoras, nós profissionais, nós estamos ali, estamos vendo que algo tá diferente, tá? Nós não sabemos dizer ali o que é, se é um TDAH, se é o autismo, o que é? Uma dificuldade, nós não sabemos, nós vamos ver alguns sintomas, tá? E sobre o autismo, eu vi muito sobre a dificuldade de comunicação, tá? Eles têm essa dificuldade de comunicar, de interagir, tá? Interagir com outras pessoas, com outras crianças, o interesse obsessivo, o comportamento repetitivo. A Laura, ela não tinha esse comportamento repetitivo, ela era bem tranquila. Não tinha mais quando você conheceu, né? Ela já teve. Sim, ela era bem tranquila quanto a isso. Eu tive alunos assim com autismo mais severo e eles balançavam o tempo todo, mexiam o tempo todo, as pernas, os braços. E nós temos que aprender também, como professoras, sentir que aquilo era normal. Tá? Às vezes o amigo falava, as crianças falavam, olha, para de balançar, sabe? E eles... Não é que eles não achassem... Fica sentado! Não consegue. Mas não consegue. Aproveitando esse momento, eu estava vendo um caso de um rapaz com 30 anos que descobriu ser autista, tá? Então, o autismo, ele não é de agora. Ele já veio antes. Mas nós, na nossa fase, nós não tivemos o apoio que as crianças têm hoje. Tá? Então, esse apoio que as crianças têm hoje é tudo. A informação não existia. Ninguém sabia o que era isso. Sim, eu mesma, eu tive bastante dificuldade de aprendizagem, tá? Quando na infância. E eu lembro que tive bastante dificuldade, por isso que eu amo ensinar, amo alfabetizar. Porque eu tive dificuldade, e quando eu vejo uma criança com dificuldade, eu falo, pode perguntar 10 vezes se for preciso, porque eu estou aqui para responder. Tá? E sempre falo isso para eles, eu sou bem aberta quanto a isso. Todos os meus alunos, eu sempre disse, eu tive bastante dificuldade, mas aprende. É só se esforçar, tá? Nós precisamos... Para mim foi assim a vida inteira. Eu lembro que quando eu era criança não tinha tudo isso que tem hoje, tá? E minha mãe me levava aos médicos, mas assim, eu passava também e eles não sabiam dizer o que era, né? Eles faziam exames... Eles faziam exames que não eram adequados para saber, para ajudar. Então, eles só falavam assim, não tem nada, não tem nada. Né? Porque os exames que eram feitos não eram adequados. Como é hoje. Hoje tem tudo, né, na nossa frente. Hoje tem tudo aí para apoiar, para ajudar, e que é muito interessante. Então, é preciso buscar mesmo essa ajuda. O alcance e a gravidade dos sintomas, eles podem variar completamente, como eu já falei. Tem vários tipos de autistas, tá? Nós estamos falando hoje da Laura, né? Essa menina doce, essa menina delicada. A doença é gigantesca. Sim, fantástico. Sim, tem vários graus, né?
Nós não podemos, assim, generalizar, dizer, olha, mas meu vizinho também é autista e não é assim? Ah, mas eu tenho um primo que é autista. Gente, é totalmente diferente um autista do outro. Nunca vai ser igual, assim como... Eles são únicos, né? Assim como toda criança é diferente uma da outra, né? Nenhuma criança é igual. O autista também, ele não vai ser igual só porque ele é autista, tá? Eles são diferentes mesmo. E isso que faz eles especiais, tá? Ó, chegou uma pergunta aqui pra gente. Qual a forma de lidar com crianças nesse período de quarentena, principalmente as especiais? Luca, fazendo a pergunta. Eu, como mãe, lido da seguinte forma com os meus filhos em casa. Eu preciso, como mãe, inventar uma rotina prazerosa, divertida e inovadora para essas crianças estarem em casa. Ainda quinta-feira, a Laura estava comentando comigo, mãe, será que o coronavírus vai embora no Natal? Porque geralmente a gente vai viajar no Natal. E eu falei, não sei. Falei, tadinha, já tá chateada, né? Ela falou, falei, por que, filha? Você tá triste? De repente que a gente não vai, né, viajar? E ela falou assim, não, sabe o que é? É que se a gente passar o Natal aqui em casa, aí acho que eu vou ver o Papai Noel, viu? Porque aí eu não vou dormir a noite inteira. Se programando dessa forma. Eu achei barato isso. Então, é assim. Rotina para uma criança especial é a segurança dela. Que horas ela vai fazer, que principalmente os autistas, né? Eles são muito ansiosos com essa questão do livre, do pode fazer qualquer coisa. Eu acho, Ju, que toda criança precisa de rotina. Para criança tipicamente normal ou especial, eu acho que ela traz segurança para essa criança. Me corrija se eu estiver errado, Ju, que eu acho que a escola, os pais que buscam ali a creche, ou que buscam ali o mini maternal, quando a criança ali no colégio particular, eles estão em busca disso, de uma organização dessas crianças, não é, Ju? Isso mesmo. Isso que você falou sobre a rotina é super válido. É isso mesmo, tem que ter uma rotina, mas a criança, tanto a criança típica, né, ou a criança autista, ou qualquer criança precisa de uma rotina, porém, essa criança que é especial, ela precisa de uma rotina mais rápido, atividades rápidas, tá? Não são atividades longas, por exemplo, você precisa se organizar. Segunda-feira, nós vamos fazer o quê? Já deixar tudo organizado, o que é de segunda, o que é terça, quarta, quinta, sexta, porque daí ele já tem essa rotina, ele já conhece, ele já sabe o que vai fazer, ele não fica tão ansioso, tá? E esse momento ocioso também não é legal para a criança, de repente, muito tempo no celular, já fica irritada. A criança autista, ela fica irritada, ela fica estressada e aquilo, a mente dela, né, fica confusa e isso não é bom para a criança. Então ela precisa da rotina, porém atividades rápidas, tá? Aquela atividade, se ficar cansativa, não adianta mais ficar insistindo naquilo, tá? Porque a criança... Né? Sim, e se você... Essa questão de tecnologia, Ju, eu sou uma mãe que é quase contra a tecnologia. Eu acho que a Laura precisa ter contato com a tecnologia para viver neste mundo. Não tem como ela não ter contato com a tecnologia, né? Este mundo é tecnológico. Mas a gente sempre conversa sobre essa questão da quantidade. Eu acho que isso é um alerta para todos os pais. Mesmo que a criança seja tipicamente normal. A tecnologia não faz bem em excesso. Sim, isso é verdade. É por isso que eu falei que é preciso ter uma rotina bem organizada já do que será feito. De repente, a criança sente a necessidade de estar ali, um joguinho, uma brincadeira, tudo bem. Mas também vai ter um momento que é desenhar, um momento que é escrever, um momento que é pintar. Todas essas atividades parecem besteira, mas, gente, desenvolve bastante a criança. A criança autista, ela tem uma dificuldade motora, tá? Então, de repente, eu percebia muito, muito comum você ver uma criança autista segurar o lápis com uma certa delicadeza, não com firmeza, tá? Então, fazer atividades que parece às vezes que não é uma besteira. Colocar um macarrão no canudinho. Tem diversas coisas, diversas maneiras que você pode trabalhar. No Google tem muita coisa, tá? Oferece muitas ideias para todos aí usarem mesmo.
tá? Então é muito importante fazer coisas diferenciadas, porque também eles ficam incomodados, ficar muito tempo. É assim também na escola, tá? Quando fica muito tempo uma atividade ali, toda criança, tá? Toda criança, quando fica muito tempo, já perde o prazer. Eles conseguem estar naquela brincadeira, você tem que estar sempre com uma carta na manga. Sempre você precisa, ter alguma coisa já preparado, porque eles não aguentam por muito tempo. E a criança autista também é assim. Então, toda criança precisa de uma rotina diária, tá? Horário de acordar, o horário que vai tomar o café, o horário que vai almoçar, o horário que vai fazer uma atividade. Isso é muito importante mesmo. Para construir essa rotina juntos, como família, para mim, como mãe, funciona muito. Eu chamo a Laura para que a gente desenvolva a nossa rotina. O que nós vamos fazer, que hora nós vamos fazer, porque ela se sente fazendo parte disso. E aí ela quer partilhar, ela quer fazer. Eu acho muito legal. Isso é uma dica, né, como mãe. Chama a tua criança e senta com ela e constrói a rotina. Às vezes a gente fica reclamando, né? O quarto é uma bagunça, os brinquedos estão jogados, pede para comprar tal coisa e não usa. Então, organiza isso. Conhece a tua criança, quais são os interesses dela, né? Por que ela quer jogar tanto esse joguinho? Por que ela gosta mais de pintar, né? E daí você vai criando ferramentas para quando chega a adolescência, e aí você não vai ter dificuldades porque você conhece a sua criança no todo, né? No caminho todo. Isso mesmo, isso é verdade. Você criar um momento prazeroso, não ficar só apenas impondo o que a criança vai fazer. Conhecer, pergunta para a criança, o que você gosta? Vamos montar aqui igual você falou mesmo. Isso é muito legal, viu, Paula? Parabéns por isso. Como sempre, você sempre arrasando aí e buscando, né? Cada vez mais conhecer a sua filha, cada vez mais conhecer o que a sua filha precisa. Isso é muito importante. Sobre o que eu estava falando da escola, sobre o desenvolvimento da Laura, sobre tudo que ela conquistou, né? Todo esse tempo. Eu quero também falar sobre toda a equipe escolar. A sensibilização de todo o ambiente, de toda a comunidade escolar. Todos os funcionários, a coordenação, limpeza, secretaria, todos têm uma importância muito grande na vida das crianças que são de inclusão, tá? Inclusive da Laura. Todos receberam ela muito bem. É preciso que todos estejam preparados, não somente a professora estar preparada, não somente a coordenação estar preparada, a gestão escolar, mas todo o ambiente escolar, todos os funcionários. De repente está passando, vê a criança ali, já sabe, já conhece, ajuda. Eu lembro muito que ajudavam bastante ela, não só ela, como todos os alunos que precisavam, tá? Cadê sua turma? Vamos lá, vamos levar você. Pegava na mão, levava. Esse não é o trabalho, mas eu percebia que eles faziam com muito prazer isso. E é muito... Família, né? A escola tem que ser uma família que trabalha junto com você, né? Então, os seus parentes cuidando dos seus filhos daquele ano, né? Essa aqui é a aluna da tia Ju, essa aqui é a aluna da tia Paula. Tem que ter isso na escola, né? Se você está com a tua criança numa escola que não tem isso, começa a prestar atenção. Porque é importante, sim, que a criança, principalmente se ela for atípica, ela necessita disso. Ela tem que estar num colégio onde todo mundo a conheça como sendo quem é. Sim, e sobre isso também, a questão de nós recebermos um aluno, nós não precisamos estar... mas estão preparados? Não precisa estar preparado. Não, ninguém nunca vai estar, né? Mas estudou para isso? Gente, basta você sentir carinho, você sentir amor, você respeitar as diferenças, você abrir o seu coração e agarrar aquilo para você. Tá? Não importa se é da limpeza, não importa se a professora está preparada, não importa se a escola está preparada, o que importa mesmo é que eu abri o meu coração para receber a Laura com todo o meu amor e recebi e fiz o que eu pude. Eu até peço perdão se eu não fiz mais ainda, né? Porque um ano ele passa muito rápido, a hora que você se apega com a criança vai, né? Daí você fala, poxa, eu queria ter feito mais, né? Mas é assim mesmo que acontece e na vida é assim também. Tá? Ela vai conhecer pessoas vão vir, pessoas vão ir embora da vida dela e vai sendo assim mesmo, tá? Então, sobre isso, sobre a gente receber a criança, basta você ter amor, você ter respeito, carinho e você querer abraçar mesmo essa causa,
tá? Tem uma frase que diz assim: crianças são como borboletas ao vento. Algumas voam rápido, algumas voam pausadamente, mas todas vão do seu melhor jeito. Cada criança é diferente, cada criança é linda, cada criança é especial, tá? Então, essa frase, eu amo essa frase, porque fala bem sobre a dificuldade mesmo que eu falei para vocês, que eu também vivi na minha infância, tá? Então, eu sabia que eu ia conseguir. Tá? Eu tive também dificuldade de aprender também, mas eu sabia que eu ia chegar lá. Que, na verdade, nós temos que falar para as nossas crianças: você consegue, você é capaz, sempre estar buscando levar aquela criança à autoestima dela, até mesmo vocês como pais, né? A Paula aí como mães, as mães, busquem sempre elogiar aquela criança e dizer: você consegue, tá? Não dizer assim: poxa, você não fez ainda. Calma. A criança autista mesmo... Uma frase que destrói a criança, né, Ju? Tem essa questão de você não fez ainda. Não acredito, de novo você errou. Elas destroem uma criança. Sim. Mãe, presta atenção numa coisa. O teu filho, a tua criança é boa em alguma coisa, certo? Parte daí. Do que ela é boa. Elogia, 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 elogia e vem trazendo que ela tem dificuldade. Toda criança tem a habilidade e a dificuldade. Tipicamente normal ou não. Mas a gente não pode pegar a dificuldade do nosso filho e botar no outdoor. Porque senão ele vai crescer achando que ele é aquilo ali, ó. Que ele não consegue. Presta atenção nisso, presta atenção no que você fala. Você vai construir um adulto. E esse adulto vai carregar essa frase tua na cabeça, ecoando a vida inteira. Sim, é isso mesmo que eu ia falar. Sobre você, essas palavras que doem, essas palavras que machucam. Olha lá, a luz do céu, olha lá. Essas palavras, a Yasmin, oi Yasmin, essas palavras, ela realmente machucam e são as mais marcantes, tá? Eu tenho certeza que vocês também, que estão assistindo, não só, eu não tive dificuldade na escola, tudo bem, mas às vezes um bullying, às vezes alguma palavrinha lá, uma professora ou um amigo, né, ou uma mãe mesmo, quando fala assim pra você: você não consegue, ou algo do seu corpo mesmo, da sua aparência, eu tenho certeza que quando lembra até hoje, isso marca. Isso eu sempre falo para os meus alunos: tomem cuidado com o que vocês estão falando hoje, tá? Porque lá na frente, ó a Camilomena aí, lá na frente, pessoal... Lá na frente, o que acontece? A criança vai lembrar daquilo. Eu falo pra eles assim: viu? Você, quando for adulto, você vai lembrar do que seu amigo falou hoje, que hoje você parece ser besteira o que você está falando pro seu amigo, tá? Mas pro seu amigo tá doendo lá dentro. Eu mesmo lembro de coisas assim bem bobas, sabe? Que parecia ser bobas, né? Mas eu lembro até hoje. E as coisas ruins, elas marcam muito. Então, pais, tomem cuidado com a forma que fala. Assim como a Paula falou, sempre valoriza o que ele é bom. Eu sempre falo na sala de aula mesmo: olha só, as crianças quando falam assim: o amiguinho não sabe ler, o amiguinho não sabe escrever, mas o amiguinho é ótimo em fazer conta. Mas o amiguinho é ótimo lá na educação física, ele arrasa no futebol, né? Essa amiga, ela arrasa pulando corda. Cada um é bom em alguma coisa, tá? Nós somos bons. E o que nós não estamos tão bom assim, o que acontece? O que a criança não está indo tão bem? Procura ajudar, né? Procura desenvolver essa questão aí que ela precisa aprender ainda. Você quer falar alguma coisa, Paula? Não, Ju, não, eu tô adorando. Eu já encerrei aqui os temas, a gente já abordou todos eles. Esteja à vontade para dizer mais alguma coisa, né? A gente já está aqui há um tempão, a galera está aqui com a gente. Obrigada, pessoal. Duas queridas, obrigada, gente. Deus abençoe, olha lá. Bom, Paula, eu quero muito agradecer você pelo convite e a oportunidade de estar aqui representando os profissionais da educação, tá? Eu confesso que eu fiquei com bastante vergonha. Hoje eu pensava assim comigo: meu Deus, eu aceitei, que doida! Eu falei: meu Deus! É um bate-papo, né? E quanta gente não está ouvindo, e quanta gente não está lá. A Vi tá falando que é ela assim. Oi, Vi! Quanta gente não está aí compartilhando, né, esse momento, né, essa vivência que nós temos.
Muito obrigada você. Pessoal, o Projeto Mães Especiais é a nossa primeira live. Ainda tem muitas lives. Eu quero trazer para vocês aqui cada um dos professores da minha filha para que a gente fale sobre os filhos de vocês. A minha filha não está mais no primeiro ano. Ela já está no quarto, né? E eu acho que se você tem um filho que tem lá no mini maternal, minha filha já passou por lá também. Eu quero que a gente traga essa criança para que você possa partilhar disso, né? E um beijo para você, Ju. Muito obrigada por ter aceitado. Deus abençoe muito, muito, muito mesmo. Eu que agradeço você, imagina. Eu estou vendo o comentário aqui, fiquei até com saudades de quando meus bebês eram pequenos. Olha lá, essas dicas aí servem também aí para os maiores, adolescentes, tá? Também ter rotinas para os adolescentes, para eles também não ficarem com o tempo ali ocioso nessa época de quarentena também, porque acaba passando muita coisa na cabeça, eles são muito agitados, eles precisam também tá fazendo sempre alguma atividade ali, também é legal e muito especial. Olha só. Paula, parabéns pelo seu lindo projeto, tá? Que Deus continue honrando a sua vida e que você possa levar essa sua segurança e determinação a muitas mães especiais que sentem-se desamparadas, tá? Eu fico muito feliz de estar aqui. Parabéns, Paula, pelos seus filhos, né? Os filhos lindos que você tem e que fizeram de você essa mãe especial. Tem uma frase que diz: a mãe de uma criança com deficiência precisa de atenção e compreensão. A mãe. Por isso que o nome do projeto, né, da sua página, são Mães Especiais. Ser guardiã de uma criança especial exige esforço e muita responsabilidade. Gente, eu vejo isso pela minha mãe também, que é muito especial. A minha mãe, ela dedicou a vida dela pelo meu irmão, tá? Sim, a vida dela girou em torno dele, porque ele não levanta de uma cama, ele não senta numa cadeira de rodas, tá? Ele fica sempre deitado, então ele não pode sair de casa. Eu vejo que minha mãe, e ela faz isso com o maior prazer, tá? Então eu vejo que você que é mãe de uma criança especial, não sinta-se menos por isso. Você é muito especial. Deus deu... Ao contrário, você foi escolhida. Ao contrário, levanta essa cabeça, mãe de criança especial. Vai dar tudo certo. Você vai vencer a história que Deus tem para você. Sim, tem um salmo que diz assim: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Ele não diz que é um filho com deficiência, um filho atípico, um filho... Não, ele diz que filhos são heranças do Senhor. Então, fique tranquila, mãe. Deus, ele só deu para você esse filho especial porque você merecia, porque você era uma mãe especial. Não que as outras não sejam, mas você era capaz, Paula. Você era capaz de ter essa filha especial, você é capaz de ter esse filho especial. Deus sabia que você estaria à frente e você teria força, porque não é fácil, né? Eu sei que não é fácil para você ter esses filhos especiais, mas eu sei que você consegue. E que você, olha só que projeto lindo que você fez. Então, Deus sabia que lá na frente você estaria ajudando outras mães que não têm a mesma coragem que você, que têm a dor muito maior do que a sua. Porque às vezes nós pensamos assim, poxa, a minha dói. Mas tem mãe que está sentindo essa dor muito mais, muito mais. Então, gente, muito obrigada por estarem aqui assistindo essa live, tá? Eu quero agradecer a todos por terem passado essa tarde aqui conosco. Deus abençoe a vida de cada um. Eu estou vendo aí que tem vários amigos, tá? A Carol, minha amiga que trabalha comigo, a família, né? Tem vários amigos. É que esse projeto, ele cresça, que ele se desenvolva cada dia mais, tá? E pode contar comigo sempre que precisar, que agora eu até perdi a vergonha, tô falando até demais, tá? Amém, amém! E é bastante legal assim o que você está fazendo e vai estar ajudando bastante mães, tá? Eu tô vendo mãe aí da Ju. Oi, tudo bem? Um beijão, gente. Deus abençoe, Paula, pelo convite. Muito obrigada. Parabéns pela vida da Laura, ela é uma princesa. O colégio faz um excelente trabalho. Fico muito feliz por isso, tá bom? Obrigada, Ju. Galera, ó, Mães Especiais encerrando hoje. Percebam, mãe, que o que eu fiz não foi deixar de sentir dor. Eu sinto dor até hoje. Ninguém sabe que meu filho tem.
mas eu transformei a minha dor. E eu quero, inclusive, partilhar isso com vocês, porque eu sei o quanto vocês sentem. Então não perde as próximas lives, não perde os próximos vídeos. Ju, obrigado. Deus abençoe e um beijo para todo mundo que ficou aqui com a gente. Tchau, galera! Um beijão, pessoal. Tchau, tchau.